Meus amigos, voltamos aqui com o Fala Aí Jundiaí, a podcast com Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi. Tá chegando a hora, dia 6 de outubro. E aqui é a resenha. Confesso e vou falar mais uma vez, o aprendizado é incrível de ouvir propostas de pessoas sérias que lutam pela cidade de Jundiaí. Eu tenho um carinho muito especial por esse jovem. Primeiro pela honradez da família que eu conheço, o pai é um amigo particular. A questão de voto é muito particular também, gente. Cada um tem o seu candidato. Mas eu gosto muito de receber todos os candidatos aqui e enaltecer aquilo que ele tem de bom. Esse cara é dos bons, honesto. Adilson Roberto Pereira Júnior, o Juninho, do União Brasil, ansiosamente estava te aguardando aqui para nossa podcast Fala Aí Jundiaí. Como é que vai, Juninho? Ô Riva, pra mim é uma satisfação estar aqui participando e, poxa vida, só de lembrar a narração do gol do Paulista, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, já até arrepia. E tenho certeza que é um marco também na sua vida. É verdade. Então, eu particularmente me sinto lisonjeado de estar aqui batendo esse papo contigo. A honra é minha, rapaz, porque você é um dos jovens políticos revelados na cidade de Jundiaí. Sua história... Ô, Juninho, já você vai falar sobre o seu número, estamos deslumbrando dia 6 de outubro, mas é interessante como a sua história parece muito com a história do Gustavo Martinelli. Eu me lembro que a primeira entrevista que o Gustavo deu para uma televisão de Jundiaí, graças a Deus, foi a mim, na época da TVE, no Dal Santo, onde o Adilson era o administrador do Centro Esportivo Dal Santo, e levou lá um garotinho, o Gustavo. E eu lembro que você estava junto. Você tinha a diferença de idade de vocês, 2 anos aproximadamente, né? 2 anos. O Gustavo te inspirou a ser um homem público? Na verdade, o Gustavo sempre foi uma referência para nós lá no bairro, né? Porque como nós somos da região da Vila Maringá, Vila Comercial, Vila Rami, enfim, mais especificamente do viaduto para lá, onde as coisas eram mais difíceis ainda e as situações mais precárias. Então, pela necessidade de uma liderança que se destacasse, o Gustavo acabou sendo essa pessoa, né? Essa criança, vamos dizer assim, porque desde os 13 anos ele já vem fazendo ações lá no bairro que levaram ele a esse patamar. E nós, como amigos de longa data, acabamos acompanhando toda essa trajetória dele, e isso pra gente, sem dúvida nenhuma, foi uma inspiração e é até hoje. E como é que você tem sentido na sua caminhada, no dia a dia, no seu projeto para o dia 6 de outubro? Como é que você está sentindo? Qual o termômetro de Gustavo e Ricardo nas ruas? Sabe, Riva, que quando o Gustavo ganhou a primeira eleição dele em 2008, né, assumindo em 2009, e fez o convite para eu assessorá-lo, ele tinha 22 anos, eu tinha 20 anos. Dois garotões, né? Nós não tínhamos, confesso, maturidade para administrar a nossa vida, quiçá resolver problemas dos outros. Uhum. Mas como Deus ele capacita, né, os escolhidos, a gente iniciou um trabalho lá na Câmara e eu falei para ele: Gustavo, qual é o seu objetivo, né, em primeiro plano, assim? E ele falou: Ju, fazer história, porque história é o que fica. Eu falei: cara, tamo junto nessa presepada e vamos ver onde isso vai dar. E aí, com toda a humildade do mundo, nós chegamos lá na Câmara, desenvolvemos um trabalho. Muitos dos assessores que trabalhavam com outros vereadores na época nos ajudaram. Posso citar aqui a assessoria do próprio Doca, assessoria da Ana Tonelli, em especial o Aguinaldo, que é até parente, primo do meu pai. Ele, sem dúvida nenhuma, nos direcionava ali, né? E a gente foi aprendendo e isso foi se consolidando. E aí o mais votado por 2 vezes consecutivas, que é uma comprovação do trabalho. Então, assim, eu falo pro Gustavo que tudo isso é uma consequência daquilo que ele plantou e veio plantando no decorrer dessa trajetória política. Então, o que eu posso dizer é que eu estou muito esperançoso e eu tenho certeza que ele tem tudo para ser um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Para mudar a história, é verdade, é isso mesmo. História ninguém apaga, ninguém tira. É legado. Adilson Roberto Pereira Júnior é o Juninho, do União Brasil. Juninho, em 2020 você teve 2.073 votos. Sim. Como confirmar a confiança dessas pessoas que votaram em você para a próxima eleição? Bom, eu acredito que eu tenha correspondido à confiança que foi depositada em mim, no sentido de posicionamentos e
comportamento, cobrança, durante esses 3 anos que eu pude exercer a vereança na Câmara, né, pelo fato do vereador eleito ter se licenciado para ser secretário, eu assumi lá com o propósito de manter os bons projetos que a gente já vinha discutindo à época que eu era assessor do Gustavo, dar continuidade naquilo e poder representar aquilo que era o anseio da população, né? Então, assim, votei contra o aumento dos vereadores, e lá atrás o Gustavo também tinha votado contra, né? Quando o Julião apresentou como presidente da Câmara, ele não, mas por força ali dos pares, ele apresentou lá atrás, não me recordo o ano exatamente que foi, o Gustavo se colocou contra também por compreender, e eu também segui essa mesma linha, porque o vereador ele já ganhava um bom subsídio, né? Porque o vereador não tem salário, ele é subsidiado com uma ajuda de custo para poder... Ele está, e não é, né? Ele está, né? Servir. E não impede de arrumar um outro emprego, caso ele compreenda que aquela receita não seja suficiente. Então, mantive um posicionamento ali, até para os amigos meus, né, não olharem para mim dizendo, pô, ele legislou em causa própria, eu trabalho numa empresa aqui na produção, ganho um salário mínimo, e ele que ganha líquido aí 7.800, que era o salário nosso na época, líquido, votar 69% de aumento. Então, eu creio que esses posicionamentos, assim como na pandemia, por exemplo, que existia aquela questão de fechar os comércios e a Dona Maria lá da vila não poder fazer unha, o seu Zé não poder cortar cabelo, mesmo com os aparatos ali para poder... Não poder trabalhar. Pô, sem trabalho ninguém come, né? Sem trabalho ninguém paga a conta. E como é que isso funcionaria? Então a gente fez um projeto de lei tornando toda a atividade aquela que dá o pão, né? Proporciona o pão de cada dia fosse essencial. Então a gente enfrentou ali num determinado momento situações adversas. E eu acho que tudo isso que a gente fez, cobramos o transporte público, que na minha concepção não tá bom, a questão das filas nas UBSs, as especialidades, né? Demora para poder... Um ortopedista, por exemplo, você fica 2 anos na fila de espera. Então, o esporte, que no centro esportivo não é mais como antes. Que para quem vivenciou a época da CREM, Coordenadoria onde a gente de Recreação e Esportes do município. Diversas modalidades e idades em todos os centros esportivos, professores e, enfim, uma estrutura assim. Professor Laércio Borelli, que eu diga, né? Acho que foi ali o último dos melhores secretários de esportes que nós tivemos. Referência. Então, assim, justamente por compreender que o serviço público não corresponde ao tributo caro que a gente paga na cidade, é que eu me coloco à disposição e apoio o Gustavo, assim, tranquilamente, por ter a certeza que sem aumentar a tributação, sem aumentar a IPTU, nada disso, só com reorganizações administrativas, eu tenho certeza que a gente consegue alavancar e muito a cidade de Jundiaí. O filho do seu Adilson e da dona Clarice. Tem uma aguinha, vamos passar, por favor, Abner. Tá chegando uma água pro Juninho, até que eu formule a próxima pergunta. Mas, o Juninho, se você for eleito vereador, dia 6 de outubro, você tem projetos e bandeiras na sua mente, na sua equipe, na sua agenda de trabalho. Mas qual é um que você quer imediatamente começar, que te incomoda muito? Poxa, eu tenho que batalhar por isso. Uma das coisas que a gente sempre discutia, eu e o Gustavo, é a falta de oportunidade que o pessoal que mora na periferia tem, né? Parece que existe um muro na frente que impossibilita os jovens, né, as crianças, de vislumbrarem um futuro melhor. E eu me lembro que lá atrás o Gustavo sempre discutia isso com o Miguel Haddad, enfim, com o próprio atual prefeito, hoje Luiz Fernando, essa questão da primeiríssima infância, né? De dar mais respaldo e proporcionar uma educação mais robusta para a criança na primeira infância, para que daqui 20 anos a gente colha bons frutos e torne essas crianças, né, depois como adultos, e melhore a nossa sociedade, a nossa cidade, né, como consequência. E eu lembro que quando o Gustavo tinha 13 anos, imagina, ele fez um manifesto, amarrou umas cortinas no viaduto lá na Anhanguera, escrito escola abandonada, governo do estado não faz nada. Então, ele sempre teve esse viés em relação à educação. Tomar frente, né? Porque a única ferramenta que a gente tem para melhorar o seu futuro, o meu, o nosso, é a educação, né? E nós
propusemos uma lei lá na Câmara, que é uma autorização legislativa. E eu falo isso para todos os amigos, porque, sem dúvida nenhuma, acho que é a minha principal bandeira para que a educação possa passar recurso direto para as escolas. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente vê escolinhas fazendo festinha junina, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para arrecadar recurso para consertar uma torneira que está quebrada. O dia a dia. Porque hoje funciona da seguinte forma, né? Existe uma licitação, um processo licitatório, uma empresa lá de Cubatão vem aqui, ganha a licitação, leva uma bolada embora, milhões são investidos nessa situação para que a gente tenha uma prestação de serviço, só que não acontece. E demora quando acontece. E demora. E esse projeto daria autonomia para as diretoras, né? Claro, atrelando o CNPJ da PM dentro de um conselho ali de pais também, que discutissem o que era prioridade, né? O que seria prioridade dentro da escola e tivessem autonomia para executar. Muito bem. Esse projeto faria a gente não necessitar mais de um processo licitatório como esse. A gente daria autonomia para a diretora poder melhorar a ambiência da escola e os alunos... Dispensa a licitação. Então, esse recurso que hoje as empresas levam embora ficaria na cidade, fomentando a economia local. Os pais de alunos poderiam executar esses serviços nas escolas. Então, o material seria comprado em materiais de construção aqui da cidade. Porque você pode perguntar em qualquer material de construção aqui. Nunca a prefeitura compra coisas aqui da cidade, né? Tudo vem de fora. Então, a gente tem essas ideias. Assim como o uniforme escolar, por exemplo. Uma empresa de fora vem, ganha licitação, leva embora. Por que não valorizar uma empresa daqui? Por que não dar um voucher para a criança, para o pai, né, da criança, poder comprar da Steel Door, da Dona Alice ali do bairro? Então a gente manteria... Cria-se um padrão? Pô, o nosso dinheiro ficaria aqui na cidade. A gente fomentaria a economia local. A gente daria oportunidade de emprego, né, a pessoas. Então, esse liberalismo econômico faria com que a prefeitura gastasse menos, podendo investir em professores de apoio, por exemplo, que hoje a gente não tem. Então, você vê, uma coisa puxa a outra. Claro que se a gente for falar em todas as ideias que nós temos, vamos ficar aqui uma semana. Mas isso é só para a gente entender que a gente não precisa tributar mais. A gente só precisa reorganizar administrativamente para poder oferecer um serviço público de qualidade. Juninho do União Brasil. Nós estamos na reta final da nossa resenha, do nosso bate-papo, Juninho. Antes até que você explore o seu número e divulgue para os seus, pelo menos para os 2073 que votaram na última eleição e os que estão chegando agora e que estão te conhecendo. Esse foi só um engajamento da sua proposta. Achei muito bacana. Mostrou personalidade. Mas, Juninho, antes até, você tem 1 minuto para responder essa próxima pergunta. E eu não combinei com ninguém essa próxima pergunta, eu vou fazer para você. Assim que é bom. Falar Por que as pessoas podem confiar em você se mais uma vez você for eleito vereador? Eu creio que mais do que o que a gente fala, é o que a gente faz. Então eu creio que as pessoas que acompanharam nós lá na Câmara puderam avaliar desde as votações que eu tive ali, o comportamento, enfim, minha vida é um livro aberto, não escondo nada de ninguém, todo mundo sabe quem eu sou, onde eu moro, os amigos que eu tenho. Então eu creio que é nesse sentido. Acho que é simples, eu sou uma pessoa que sempre foi do povo e não tem segredo não, Riva. Abriu o coração, percebi que embargou que um pouco a voz, encheu os olhos de lágrima, falou com aí. alma realmente. Juninho, vamos lá, rapaz. Esta câmera está focada em você agora. Vocês perceberam? O cara veio aqui e fala de propósito, do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele pretende fazer. Isso é muito legal. Facilita para o entrevistador, quando o entrevistado tem esse formato de administrar o raciocínio. Fala do seu número, convide o seu povo, o seu público que te conhece e que está te conhecendo a partir de agora, porque afinal de contas essa entrevista está publicada no seu perfil, nas suas redes sociais. Mas também está catalogada na nossa página no YouTube, Fala Aí, Jundiaí. Antes disso, no Facebook e no Instagram, como é que te segue, Juninho? Facebook Juninho Adilson. Coloca na tela, por favor, mestre. Instagram também, Juninho Adilson 321. Fica à vontade. Bom, acredito que tenha sido uma oportunidade a gente bater um papo aqui. E para você, eleitor, que não tem candidato, fica aqui uma pessoa que possa
representá-lo. Para você que já conhece o nosso trabalho, acredita no nosso trabalho, saiba de uma coisa. Em 2009, quando eu entrei nessa vida pública, o Gustavo sempre disse que o que a gente mais queria era deixar um legado e fazer história, que é o que fica. E eu mantenho o que foi dito lá atrás e me coloco à disposição, mesmo sabendo que a política está desacreditada, mesmo sabendo do viés ruim que existe em relação a essa questão, para representar você e fazer o que é melhor para a cidade que eu nasci e que eu não quero, em hipótese alguma, deixá-la. Eu quero morrer aqui junto com a minha família, com meu filho. Afinal de contas, foi meu primeiro dia dos pais esse ano. Então, é fantástico ter saber que hoje eu tenho uma família de fato constituída por Deus. E peço para você a oportunidade de continuar o nosso trabalho e poder representá-lo na Câmara Municipal. Meu número é 44044. Repita. 44044. Mais uma vez. 44044, Riva. Com o Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi, juntos lá na Prefeitura, 44. Fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E vamos juntos tentar melhorar Jundiaí ainda mais. Se Deus quiser. Só para encerrar, tem uma coincidência. Você nasceu no dia 30 de dezembro. Foi. Eu também nasci no dia 30 de dezembro de 1968. Que coincidência, eu rapaz. sou de 87. Eu sou de 68, rapaz. Valeu, beleza. Juninho, muito bom, rapaz. Gostei. Vai Valeu. firme. Participou aqui no nosso Fala Aí Jundiaí podcast. Encerra podcast, Juninho. Vai lá, encerra você. Foi uma satisfação, Riva, mais uma vez. Fiquem com Deus. Acompanhem. Até a próxima.